Olá, bons negócios, um programa do Sebrae Sergipe está no ar. E a gente começa falando hoje sobre planejamento e gestão de riscos para quem realiza eventos. O nosso convidado é o professor e advogado Afonso Oliva. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Amália. Bom, e a gente começa já retratando que recentemente nós acompanhamos pela mídia alunos que não puderam festejar uma festa de formatura porque a empresa simplesmente sumiu. Em outros casos, uma pessoa da comissão acabou retirando e fazendo uso indevido do dinheiro. Como é que a gente deve entender tanto o lado do consumidor quanto o lado do empreendedor nesse momento? Amália, a gente tem que ter em mente que a gente está diante de uma negociação contratual. Isso é uma negociação contratual, porém a gente tem o hábito, e aí o hábito do consumidor no dia a dia de não celebrar contratos formais. A gente faz contratos de compra e venda o dia inteiro, compra uma passagem de ônibus, compra um refrigerante, são contratos. Dependendo do tamanho do negócio que a gente está envolvido, uma festa de formatura, uma festa de casamento, a gente tem então que ter um cuidado maior, a gente tem que se cercar de mais cuidados. E qual é o principal instrumento para a gente ter cuidado, para a gente ter uma segurança? É o contrato. Se a gente tem uma boa assessoria jurídica, se a gente tem um bom cuidado na feitura desses contratos, amarrar todos os termos, entender quem são as empresas envolvidas, a gente tem um ambiente muito mais seguro. A gente precisa ter todo um planejamento, né? Como você falou, é um planejamento de um negócio. Então a gente tem que passar por todas as fases de planejamento, aquelas fases prévias de análise efetiva de com quem estamos contratando, o que estamos contratando, celebrar um contrato em que vamos constar ali detalhadamente todos os termos, obrigações e deveres de cada parte e depois poder exigir esse cumprimento desse contrato. Então, os principais cuidados que a gente tem que ter são esses. Os contratos prévios, né, o due diligence, aquela ideia de pesquisar mesmo, entender com quem estamos contratando e efetivamente colocar isso em um contrato físico, né, ou virtual. Hoje a gente, claro, pode fazer o contrato virtual, mas em um documento mesmo, formal, de deveres e obrigações de ambas as partes. O senhor falou sobre cuidados. Cuidados é o mesmo que a gente se referir a ambiente seguro? Também a gente pode falar em um ambiente seguro de contratação. E o que seria um ambiente seguro de contratação? A gente procurar, por exemplo, entidades de referência. Então, a gente procurar um conselho de classe, a depender do tipo de contrato que está sendo celebrado, um conselho de classe, um comitê de empresas, um fórum de empresas que sejam referências naquele mercado, que elas servem como uma forma de um selo de qualidade, né? A gente percebe, por exemplo, empresas ligadas ao Sebrae, a gente tem uma segurança maior em contratar. Então eu vou escolher uma empresa que tem aquele selo do Sebrae, que passa pelo Sebrae, ou passa por outra entidade, a gente procura aquela que vai pelo Sebrae, porque isso nos dá uma maior segurança naquela contratação. Bom, esses são os cuidados para a gente promover esse ambiente seguro. Mas no caso em que, apesar de tudo isso, aconteceu a situação de que eu comprei um serviço e ele não foi entregue. Como, de um lado, o empreendedor pode se proteger nessa questão dos contratos e o consumidor também na hora de receber o que foi contratado? Perfeito, vamos lá. A partir do momento que a gente tem o descumprimento daquele contrato, a gente tem algumas alternativas. A primeira alternativa é uma via administrativa. Então a gente pode buscar, por exemplo, câmaras de mediação e arbitragem são possíveis de serem utilizadas nesses casos. Podemos buscar PROCON, se for uma relação de consumo, e também a via judicial. Então a gente pode buscar o cumprimento forçado daquele contrato por via judicial, onde o Poder Judiciário então dará a garantia daquele negócio ou a restituição do valor. Para isso a gente tem que ter empresas sólidas no lado do contratante ou do contratado ali que garanta esse retorno do valor. Porque também se a empresa for uma empresa de fachada, né, aquela velha empresa laranja, a gente não tem muito sucesso. Mas a ideia é que a gente tenha uma empresa com solidez que em caso de descumprimento a gente possa exigir o cumprimento, seja dela ou a restituição, seja dela, seja dos sócios daquela empresa. Então a gente pode buscar via administrativa ou via judicial também. São ambos os meios aí que a gente tem para agir em caso de descumprimento daqueles contratos. Isso olhando para o lado do consumidor. Isso. E entendendo o lado agora do empreendedor. Perfeito. O empreendedor da mesma forma. É importante a gente sempre ter isso em mente, né? A gente fala muito em Código de Defesa do Consumidor, mas o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele traz obrigações, direitos e deveres. Então, existem proteções também para o empreendedor. Da mesma forma, o empreendedor que
celebra um contrato com o consumidor e o consumidor deixa de cumprir com aquele contrato, deixa de fazer os pagamentos nos prazos corretos, também tem esse direito de buscar, seja na via administrativa, seja na via judicial, que seja feito aquele pagamento, por exemplo. Caso não seja feito, que ele se desobrigue de cumprir aquele contrato. Então também temos esse lado. E entre a negociação de fornecedores, entre empresários da mesma forma. A gente tem os contratos B2B, né, de negócio para negócio, em que efetivamente, novamente, as cláusulas contratuais têm grande validade. Mas qual é o grande diferencial? Quando a gente vai falar em B2B, negócio com negócio, a gente percebe que existe um traquejo maior em sair do poder judiciário e buscar as vias alternativas de solução de litígio, as câmaras de arbitragem, por exemplo. Porque são menos custosas, são mais baratas, são mais rápidas de se resolver. Então os empreendedores podem buscar esses meios para o empreendedor e o seu fornecedor chegarem a uma solução para aquele litígio. Então, encomendei embalagens para o meu negócio. As embalagens foram entregues, mas foram entregues com qualidade menor do que eu esperava. Então eu posso buscar essa câmara de mediação para tentar resolver esse litígio. Se eu não consigo resolver diretamente com o fornecedor, eu busco um terceiro desinteressado, uma câmara de mediação, uma câmara de arbitragem, para que ele possa nos auxiliar a compor esse litígio e resolver aquele problema. No caso de eventos, qual é a importância de, uma vez um lado sendo lesado, do boletim de ocorrência? Ele é essencial, porque assim, ele é o primeiro documento que a gente consegue produzir com fé pública sobre o ocorrido. Então, a gente pode fotografar o evento, a gente pode filmar, mas isso é uma produção unilateral, é uma produção nossa. Quando a gente vai até a polícia, quando a gente vai até a delegacia, a gente está chamando o Estado para participar também daquele ocorrido. Então ele é muito importante nesse sentido. Primeiro, para registrar a ocorrência daquele fato, e segundo, também para buscar as primeiras providências, porque invariavelmente a gente pode ter aí também envolvido um crime. Pode ter uma identidade falsa, pode ser alguém utilizando a marca daquela empresa de forma fraudulenta. Então achamos que estamos contratando com uma empresa, fizemos toda a negociação achando que era uma empresa, e aí a gente descobre depois que não é aquela empresa. Então a gente também pode se precaver nesse sentido, de registrar e poder entender de fato se aquilo ali foi um crime ou não. Então o boletim de ocorrência ele é o primeiro documento para a gente poder ter, junto ao poder público ali, um registro daquela ocorrência. Na sua opinião, professor Afonso, qual seria o maior erro na hora de se contratar uma empresa para realizar um evento? Eu colocaria 2 erros assim principais. Primeiro, a falta da consulta prévia, daquele due diligence, daquele cuidado em entender quem é aquele fornecedor. E o segundo, a falta do contrato formal, de achar que a gente ainda está negociando no fio do bigode. Aquela velha negociação do fio do bigode que a gente senta ali, conversou aqui na mesa e está resolvido. É aquela questão de que o que não está escrito não existe? Exato, a gente tem que botar no papel, deixa tudo claro no papel. Porque uma vez no papel, assinado pelas duas partes, a gente tem muito mais segurança envolvida. E a gente precisa imaginar que não é somente o lado do consumidor, existe também o lado da empresa que foi contratada e às vezes acontecem erros, né, dos dois lados. Perfeito, perfeito. Eu sempre digo isso em sala de aula, assim, o consumidor bem informado, ele é um consumidor que sabe até onde vai o direito dele. Sim. Então o fornecedor que informa bem o seu consumidor, ele se garante de muito mais coisas do que ele imagina. Então eu posso dizer ao meu consumidor, olha, o meu serviço ele vai até aqui, eu tenho a obrigação de fazer isso, isso e aquilo para você. Acima disso aqui, não é mais minha obrigação, não, isso está no contrato. Exato. Exatamente. Então, um contrato ele é uma ferramenta extremamente importante para o empreendedor. Ele vai delimitar qual é o ambiente de trabalho que você tem. Ele vai delimitar todo o jogo ali que está sendo jogado no mercado. Então, ele é essencial para qualquer tipo de contratação. O contrato formal, delimitado, escrito, negociado, é uma ferramenta assim, de uma força imensa para a gente. Fica essa dica então. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos, por tirar dúvidas da gente e também por orientar nosso empreendedor. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Obrigada, sucesso sempre. Está precisando de acesso ao crédito para o seu negócio, mas não sabe por onde começar? O Sebrae ajuda você. Ligue 0800 570 0800 e agende um atendimento online gratuito com instituições financeiras parceiras.
Quer saber tudo sobre linhas de créditos disponíveis para a sua empresa? Tire suas dúvidas de onde você estiver e conte com o Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Seja bem-vindo ao Crédito Orientado e Assistido. Um serviço que está ajudando empreendedores de todo o Brasil a obter crédito de forma consciente e administrar o recurso com o máximo de eficiência. Já são milhares de empresas beneficiadas em todo o país. Aqui, a sua jornada de busca por crédito conta com soluções exclusivas. São ferramentas digitais, conteúdo, cursos, soluções de parceiros e a consultoria online de especialistas. Tudo digital e gratuito. Quer ver só? Precisa de crédito? Aqui você encontra simuladores de empréstimo e de capacidade de pagamento, que ajudam na tomada de uma decisão consciente. Assim, dá para contar apenas com a quantidade de recurso necessária que a empresa consegue pagar. Já conseguiu o recurso? Agora é manter o foco e não descuidar da saúde financeira do negócio. A dica é utilizar as ferramentas e conteúdos disponíveis, começando pelo diagnóstico da empresa. Eles vão dar aquela força na hora de fazer a gestão do crédito recebido. Isso reduz, inclusive, o risco de cair no vermelho. Se desorganizou? Calma. Com o crédito orientado e assistido, você acessa soluções e conteúdos sobre gestão de fluxo de caixa e renegociação de dívidas, que vão deixar o seu negócio de novo em forma. Vamos juntos nessa jornada. Crédito orientado e assistido. É decisão consciente. Para quem empreende, para quem entende, é para você. Criar o futuro é fazer história. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Pode não parecer, mas a loja da Maria tá vendendo muito. Desde que ela resolveu ir pra internet. O mercadinho do Fábio também. Desde que ele começou a fazer os cursos do Sebrae, as vendas pela internet não param de crescer. Ficou tão fácil para Ana receber os pagamentos que é só enviar os produtos. O negócio agora é vender online e o Sebrae, em parceria com o Magalu, vai ajudar a colocar seu negócio na internet. Bons negócios de volta e na matéria especial de hoje vamos conhecer a Velvet Loja. Um serviço online, mas com atendimento domiciliar. Uma proposta de uma advogada que tem um pezinho no universo da moda. Confira. Eu sou servidora pública, né? Sou formada em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. E eu sempre quis fazer algo diferente além da minha função, né? Que eu já exerço. E parei para pensar e eu sempre tive uma queda para a questão da moda, sempre fui muito solicitada pelas amigas na hora de escolher looks. Então eu decidi aventurar, né? Já tinha uma base sólida de organização financeira, minha mãe sempre me educou muito bem nessa parte, nessa questão. Então eu fui aventurar, né, sozinha e decidi trazer uma loja que trouxesse uma pegada mais de um consumo mais consciente, no sentido de você usar peças que se complementam, né, que se multiplicam no guarda-roupa. Então era isso que eu queria trazer com a Velvet. Eu não queria trazer modismos, eu queria trazer com roupas que sejam clássicas, que você tenha mais versatilidade, que você consiga usar, como eu falo sempre, né, da praia ao trabalho, né, que você consegue fazer a peça realmente multiplicar, né, as suas outras peças que você já tem no seu guarda-roupa. Meu foco, por hora, está sendo a cidade de São Paulo, né, as lojas do Bom Retiro. Pouquíssimas coisas eu compro no Brás, porque eu prezo muito pela questão da qualidade, né, o caimento, a qualidade do tecido. Eu tenho uma assessora lá em São Paulo que acaba me auxiliando quando eu preciso fazer compras online, então ela faz os despachos para mim. Hoje eu faço muito o serviço de malinha, né? Então as clientes mandam mensagem, falam o seu tamanho que pretendem. Então eu tento captar, né, o que a pessoa deseja, separo as peças, deixo na casa da pessoa,
justamente também seguindo a proposta da loja. Porque a pessoa em casa consegue usar as próprias peças, ver o que combina, ver o caimento, né? Então, assim, fica mais fácil para ela, para mim, tem conhecimento de todas as peças da loja, pelo menos a grande parte delas, né? Eu me vejo hoje mais como profissional, né? Acho que tenho que estudar mais. Eu não tenho nenhuma experiência em administração de empresa, mas eu tento estudar, tento pesquisar e conversar com quem já trabalha na área. Outras amigas, outras pessoas que já têm loja ou que já trabalharam com isso, né? Pretendo, sim, fazer alguns cursos, algumas coisas que consigam me deixar, né, mais capaz de gerir meu negócio, né? Por hora, eu estou ainda começando, né? Mas, de forma alguma, eu quero que seja amador. Eu quero cada vez mais, né, evoluindo, estudando, evoluindo, e com fé em Deus a gente vai para frente. Os queijos produzidos por Josiane da Costa já são referência no sertão por conta da qualidade e da variedade, porque além dos sabores tradicionais, ela também faz queijos com especiarias e recheados com geleias e doces. O espaço de vendas, que conta a história de sua família e ressalta símbolos importantes da região, se tornou um ponto turístico disputado. Em meio a um processo de melhoria e crescimento, a queijeira contou com atendimento do Sebrae em diversos aspectos do negócio e recebeu consultoria para fazer parte do Circuito dos Umbuzeiros, oferecendo produtos e experiências gastronômicas aos turistas. É um trabalho aí de construção, né, de bastante tempo. Então, lá no início, na base, se trabalhou muito a parte de gestão, a parte financeira, como ela conhecer esses custos e ver a viabilidade também da implantação desse negócio, né? Atrelada a isso, também foi feita a parte de boas práticas, de adequação, para ter a garantia que esse alimento fosse um alimento seguro e seguisse as normas, né, da legislação. Também foi muito incentivado o desenvolvimento de novos produtos, para trazer a inovação, não só ser aquele queijo padrão que todo mundo já conhece, mas resgatar a cultura também local e poder estar transmitindo isso nos novos produtos que ia ser desenvolvido pela queijaria. Eu acredito que isso daí só deverá fortalecer, né, todo o trabalho do Sebrae, que antecipadamente fez, que constantemente faz e que deverá manter, não só para com ela, mas para com todos da cadeia leiteira. A nova unidade de produção, com equipamentos modernos, processos de monitoramento e controle da higiene e segurança na fabricação e manuseio, garantiram a conquista do selo de inspeção estadual. A meta é processar 2.000 litros de leite por dia e ainda receber turistas para acompanhar o processo de produção e degustar os queijos. Temos que trabalhar bastante para pagar as contas, né? E o que é que acontece? A cada dia crescer e também isso é um mérito de todos os nossos queijeiros, né? Que eu digo assim, todas as nossas queijeiras aqui, né, na região, e que todo mundo tem que realmente avançar, procurar estar se regularizando, porque o caminho é esse. Agora é um começo de um foguete, de um avanço. Para conseguir realizar esse sonho, Josiane teve que se desfazer de alguns bens e ainda necessitou de financiamento. No final, sua conquista serve de exemplo para muitos, porque hoje apenas 11 queijarias possuem o selo de inspeção estadual. Existem mais de 50 em processo de legalização e dezenas ainda produzindo sem condições ideais. Ela vai ser referência, a gente vai estar intensificando ainda mais, né, junto com os parceiros, para estar buscando, né, outros empresários, né, das agroindústrias, como a gente fala, fabriquetas, para que possam, né, vir aqui e ver que é possível. Esse sonho é possível. É só acreditar no seu sonho. E como eu disse, os parceiros estão de braços abertos para poder acolher a cada um de vocês. Então a gente vai intensificar, vai estar levando a orientação, trazendo aqui para ver, né, a realidade de hoje de Josiane. Não é fácil.
né? Nada é fácil, então, mas o sabor da conquista, ela é muito diferente, né? E como eu disse, hoje é uma realidade, então ela conseguiu, todos vão conseguir, não tenha dúvida disso, é só querer. O selo de inspeção estadual é concedido pela Endagro. Sinaliza especialmente ao consumidor que o produto foi fabricado seguindo todas as regras de segurança e qualidade alimentar e garante à empresa o livre comércio em todo o estado de Sergipe. Existem já 11 queijarias com o CIE, que é o selo de inspeção estadual, dando autorização para poder vender seus produtos dentro do estado de Sergipe. E esses estabelecimentos que já têm o CIE já podem pedir, né, da entrada no CISB. Né, vão seguir alguns protocolos, que são normas do Ministério da Agricultura, e nós temos que seguir as normas do Ministério da Agricultura, mas vamos fazer com grande alegria, né, porque isso é importante para a Sergipe. Um exemplo de que aquelas pequenas queijarias que trabalhavam de maneira informal, há possibilidade sim de se regularizar, que a regularização é rentável porque abre outros mercados, então não é o fato simplesmente de cumprir uma legislação, é um fato, além de cumprir a legislação, está de acordo com as leis, mas também que abre mercados e potencializa a sua produção, potencializa os seus ganhos, então essa é a grande vantagem das queijarias se regularizarem. Pode não parecer, mas a loja da Maria tá vendendo muito. Desde que ela resolveu ir para a internet. O mercadinho do Fábio também. Desde que ele começou a fazer os cursos do Sebrae, as vendas pela internet não param de crescer. Ficou tão fácil para Ana receber os pagamentos que é só enviar os produtos. O negócio agora é vender online. E o Sebrae, em parceria com o Magalu, vai ajudar a colocar seu negócio na internet. Tá precisando de acesso ao crédito para o seu negócio, mas não sabe por onde começar? O Sebrae ajuda você. Ligue 0800 570 0800 e agende um atendimento online gratuito com instituições financeiras parceiras. Quer saber tudo sobre linhas de créditos disponíveis para a sua empresa? Tire suas dúvidas de onde você estiver e conte com o Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Hoje o dia promete. O Brasil acorda cedo, toma um café e sai para empreender. Na mesma batalha do dia anterior, o Brasil inova, transforma, pinta, enfeita, negocia, cria, recria. E há 50 anos conta com a força do Sebrae todos os dias. O Brasil dos empreendedores de sucesso, das micro e pequenas empresas. Eu sou o Brasil que movimenta a economia. Precisa emitir nota fiscal na empresa? Com o Sebrae, você faz. Faz gratuito. Faz com segurança. Faz de qualquer lugar. Faz online. Com o Sebrae, você faz. Acesse www.sebrae.com.br/emissor NFE e comece a usar. Agora a gente vai conhecer os serviços de um sommelier. Tudo isso na reportagem de Betânia Souza. Tudo começou com o curso de garçom no Senac, né? Onde naquela época os vinhos estavam crescendo muito no mercado, a fama dos vinhos. Há 15 anos atrás, vamos dizer que Aracaju estava cada dia mais abrindo casas com especialidade em vinhos. Onde o meu primeiro emprego foi em uma casa, né, com especialidade em vinho. Era de menor ainda e o proprietário me deu essa oportunidade de aprender. Eu pedi a ele que aprendesse, que me ensinasse, né? Então ele me ensinou esse mundo dos vinhos e todas as casas que eu vim trabalhando no decorrer sempre foram casas especializadas em vinho. Então tinha muitos bons vinhos e graças a Deus os proprietários acreditavam em mim e investiam também em mim para poder fazer cursos, me especializar na área e poder melhorar cada dia meu atendimento.
Começou no meio da pandemia, né? Há 2 anos atrás. Estava no meio da pandemia, onde um amigo que foi um cliente um dia, né, me fez a proposta de sociedade, vamos abrir uma loja e tal. E no meio da pandemia eu criei coragem, tinha uma filhinha que acabou de nascer e nós juntamos e acreditamos no projeto, né? E acabou fazendo a loja, inicialmente online, né? Após 3 meses, a loja passou a ser a loja física. Nós criamos a loja física porque sentimos a necessidade, né? Mas tudo começou no online, no meio da pandemia. Restaurante que fica ao lado, né, que é o Ibero. O Ibero, ele, vamos dizer que é uma junção, ele junta com a El Sommelier, né? É uma loja onde você tem o espaço que é o restaurante ao lado e você pode consumir os vinhos a preço de loja, porque nós sabemos que loja tem um preço diferenciado, comparado até com o supermercado, vamos dizer assim. Então você consegue beber vinhos, certo? Com o mesmo preço que você compraria no supermercado, só que já no restaurante, já na mesa. Então você bebe e ainda leva para casa. Eu, graças a Deus, venho fidelizando meus clientes, né? Desde que comecei há 15 anos atrás. Atendimento, eu digo que atendimento é o grande diferencial, é o nosso grande diferencial, é o atendimento. Não existe público A, B, não existe o público que compra vinho de 1.000 e o público que compra vinho de 50. Independente disso, o atendimento tem que ser igual. E aí eu venho fidelizando esses meus clientes e graças a Deus eles vêm me acompanhando. Muitos conhecem minha história, conhecem meu trajeto, meu passo a passo e só evolução e eles vêm me acompanhando. Passar por esse processo, né? Ter sido garçom, né? Ter sido maître, chegou a ser sommelier. Então, assim, essa evolução faz com que a gente veja as coisas com mais leveza, que a gente consiga atender com mais leveza, atender todos os públicos, independente, como eu falei, da classe social, vamos dizer assim. Então, independente disso, todos são tratados da mesma forma. O vinho está para todos, independente, certo, do seu poder aquisitivo. Hoje eu sou sommelier responsável da casa, né? Onde eu seleciono os vinhos, vejo armazenamento, padrão de qualidade também, que seria a questão da metria no restaurante. Então nós dou uma olhadinha nos garçons, serviço. Nós temos que manter um padrão de excelência, um padrão que eu prezo, que eu venho desse padrão e eu quero que meus funcionários, meus colaboradores tenham o mesmo padrão de atendimento. Porque do mesmo jeito que eu cresci, eles têm a possibilidade de crescer juntamente com a casa, criar asas e voar. Ponto final no Bons Negócios de hoje. Lembrando que o Sebrae Sergipe está na Rádio Transamérica todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, com o programa Se Liga Empreendedor com Júnior Versiani. Nós temos um novo encontro marcado na próxima semana com muito mais informações para você do universo do empreendedorismo. Até lá!